Corpo Nosso é o título que demos ao nosso devocional e que, de certa forma, será orientador para tudo aquilo que nós estamos a preparar para este período de Quaresma, para este momento de Páscoa, para este ponto alto no ano, em que lembramos com mais intensidade uma coisa que deve estar sempre presente na nossa vida. Jesus morreu por nós, deu a sua vida por cada um de nós, mas Ele está vivo, Ele ressuscitou. E nesta jornada de 40 dias que já começou esta passada quarta-feira e que estamos a fazer juntos, quero encorajar-vos a aproveitarem da melhor forma os textos, a riqueza que nós vamos poder encontrar em tudo aquilo que está escrito neste pequeno livrinho. Mas mais do que isso, queremos também juntar aqui alguns ingredientes aos domingos, aproveitando também os capítulos do devocional, e hoje mesmo o Bruno vai nos falar acerca de farinha, para a semana vamos ouvir falar acerca de sal, depois juntaremos água, depois levaremos tudo isto ao forno e no fim serviremos tudo, o pão e o vinho, sobre a mesa e será assim que nós iremos orientar todo o processo de comunicação, o processo criativo de tentarmos receber de Deus aquilo que realmente Ele quer trazer através de tudo aquilo que está programado e preparado. E queremos dar-lhe a liberdade desde já para Ele falar à nossa vida. E hoje, de uma forma muito particular, oro mesmo para que vocês tenham a oportunidade de, com o louvor que terão onde quer que vocês estejam, com aquilo que vamos escutar da Palavra de Deus por intermédio do Bruno, tenham realmente a oportunidade de receber de Deus e perceber de Deus o que é que Ele quer fazer connosco. Amém? Família, vamos juntos então fazer isto, vamos participar da celebração. Um bom domingo para todos. Deus vos abençoe. Consumado por seu sangue, nada posso acrescentar. Pai de eternidade, seu Filho entregou, para sempre transformado, o milagre desta graça, à luz do Pai permanecerá. Darei louvor eternamente, minha vida entrego ao Rei que foi, que é, e seu amor será esperança para toda a eternidade. Começo a desvendar plenitude do teu reino, medo cairá diante do amor do Pai. A morte falhará e o teu reino vencerá, e em vitória voltarei a cantar. Estamos prontos, este é o nosso clamor. Ganho vida na tua presença, revela-te a nós. Estamos prontos, este é o nosso clamor. Ganho vida na tua presença.
Terei louvor eternamente. Minha vida entrego ao Rei que foi, que é e seu amor será esperança para toda a eternidade. Estamos prontos, estamos prontos. Estamos prontos, estamos prontos. Levaste a minha cruz com tua morte, liberdade compraste. A ti a vida dou e cantarei tua bondade para sempre. Digno é teu nome, Jesus, teu é o louvor. Digno é Senhor, digno é teu nome, Jesus, teu é o louvor. Digno é Senhor. Seguro posso estar diante do teu amor inegável. Tua graça é sem par e cantarei tua bondade para sempre. Digno é teu nome, Jesus, teu é o louvor. Digno é Senhor, digno é teu nome, Jesus, teu é o louvor. Digno é Senhor, digno é teu nome, Jesus, teu é o louvor. Digno é Senhor, digno é teu nome, Jesus, teu é o louvor. Digno é que a tua glória enche a terra, assim como enche o céu. Nome sobre todo o nome, digno de exaltação. Que a tua glória enche a terra, assim como enche o céu. Nome sobre todo o nome, digno de exaltação. Que a tua glória enche a terra, assim como enche o céu. Nome sobre todo o nome, digno de exaltação. Que a tua glória enche a terra,
és digno, Senhor. És digno do nosso louvor. És e sempre o serás. Nós te adoramos, Senhor. E mais uma vez te louvamos por quem tu és, Senhor. Aleluia. Quão grande o abismo que nos separa, quão alto o monte para subir. Em desespero olhei para o céu, na noite clamei por teu nome. Então das trevas a tua bondade rasgou as sombras em meu ser. Obra completa, o fiz escrito, viva a esperança é Jesus. Com grande graça, amor sem limite, quem poderia imaginar o Deus eterno desceu da glória para meu pecado carregar. A cruz falou, fui perdoado, o Rei dos Reis me chama seu, meu Salvador, sou teu para sempre, viva a esperança é Jesus. Aleluia, Cristo já me libertou. Aleluia, das cadeias me livrou. A morte já não tem poder, no seu nome há salvação. Viva a esperança é Jesus. Aleluia, Cristo já me libertou. Aleluia, das cadeias me livrou. A morte já não tem poder, no teu nome há salvação. Viva a esperança é Jesus. E na manhã da sua promessa, a vida ao seu corpo voltou. A sepultura foi declarado que já não tem direito sobre mim. E na manhã da promessa, a vida ao seu corpo voltou. A sepultura foi declarado que já não tem direito sobre
Cristo já me libertou, aleluia. Das cadeias me livrou, a morte já não tem poder. No teu nome há salvação, viva a esperança, é Jesus. É Jesus. Obrigada, Belmiro e todo o grupo de louvor. Muito bom dia, bem-vindos a casa. Apesar destas portas estarem fechadas para as nossas celebrações presenciais, sejam muito bem-vindos. Estamos muito desejosos de poder estar novamente todos juntos e desfrutar da comunhão uns com os outros. Esta manhã gostaria de vos falar acerca de um grupo muito querido da nossa comunidade. No final do ano 2019, chegaram até esta casa cerca de 8 famílias sudanesas. São refugiados que vieram para Portugal ao abrigo de uma lei de proteção internacional e a quem a Associação Famílias Diferentes, juntamente com a ACRAS e com outras entidades já a trabalhar no terreno, têm vindo a prestar apoio naquilo que são questões relacionadas com a área social. São famílias com muitas necessidades. Talvez das mais urgentes seja de salientar a habitação, o emprego e a aprendizagem da língua portuguesa. Graças à Alfalite Portugal, temos neste momento cerca de 30 pessoas a usufruir de cursos online de português para estrangeiros, a acontecer 3 vezes por semana com a professora Ana Ascensão. Fruto destas aulas, temos vindo a conhecer um número maior de refugiados que estão espalhados um bocadinho por todo o país, com diferentes nacionalidades, mas com muitas necessidades. Todas estas famílias precisam muito da nossa colaboração. Também a acontecer num formato online. Temos neste momento cerca de 4 senhoras, apenas 4, mas um grupo muito rico de senhoras que se juntam para conversar, para orar, para estudar a Bíblia, graças à ajuda também da nossa irmã Janice Chagas, mesmo a partir do Brasil. Graças à disponibilidade de alguns dos membros desta comunidade que nos têm ajudado com a tradução para inglês, que por sua vez é traduzida para árabe, temos permitido assim a participação de várias famílias nas nossas celebrações presenciais. Um especial obrigado àqueles que, num tempo de confinamento de um dos centros onde a maioria destas pessoas estava alojada, nos ajudaram, se disponibilizaram para fazer a compra e a entrega de bens essenciais. Obrigada também àqueles que, de uma forma muito simples, puderam incluir alguns destes jovens em jogos de futebol semanais. Gostaríamos de vos retribuir o carinho que temos recebido de algumas destas famílias. Uma delas, ainda a semana passada, nos dizia num atendimento: não temos palavras para agradecer à Casa da Cidade aquilo que têm feito por nós. Estas são pessoas que foram privadas de estar com as suas famílias e a dor que isso provoca é muito grande. A adaptação a um país e a uma cultura completamente diferentes é também bastante difícil, por isso tudo aquilo que são iniciativas que promovam a integração destas famílias tem um valor muito especial. A pandemia limitou-nos bastante em tudo aquilo que são encontros e atividades presenciais, por isso estamos numa fase em que precisamos de alguma forma de ser criativos para que ninguém fique esquecido. Estamos ainda muito aquém daquilo que é necessário e daquilo que é possível fazer com estas famílias, por isso lançamos um pequeno desafio. Um pequeno desafio que consideramos que pode fazer muita diferença. Se este é um grupo de pessoas pelo qual sentes algum peso ou com o qual achas que podes contribuir e podes ajudar de alguma forma, por favor, faz-nos chegar essa informação através dos meios de comunicação da casa ou diretamente a mim, à Suzete ou ao Pastor Nisha. Quem sabe possas eventualmente até apadrinhar uma família. E este tipo de ação não precisa necessariamente ter um custo financeiro associado. Precisa sim de um recurso muito importante, o tempo. Precisa da tua dedicação, da tua relação
da tua oração, da tua preocupação. Isto pode fazer a diferença na vida destas famílias. A hospitalidade é um dos valores muito importantes da nossa comunidade. Mais do que nunca, este é um momento de cuidarmos uns dos outros. Vivemos dias em que o confinamento tem afetado de alguma forma as nossas relações sociais. Não esqueçamos, pessoas precisam de pessoas. Termino com uma frase, lema do projeto social da Associação Famílias Diferentes, o Banco Empreendedor da cidade, que diz o seguinte: o investimento de cada um para o lucro de todos. Então, que cada um tenha a oportunidade de fazer o bem em tempo útil para o crescimento do Reino de Deus. Vou deixar-vos com um vídeo, umas breves palavras de alguns dos nossos refugiados numa aula de português. E já de seguida vamos ter a oportunidade de contribuir, de sermos generosos, permitindo que vamos continuando a desenvolver tanto do trabalho que tem sido desenvolvido até agora. E à medida também que contribuímos, vamos tomando, por favor, atenção aos anúncios principais da casa. Olá, amigos. Nós somos refugiados do Sudão e do Sudão do Sul. E de Somália também. Estamos a aprender português para viver em Portugal. Obrigado, professora Ana. Obrigado, igreja, por todo o apoio. Orem por nós, a vossa ajuda é muito importante. Obrigado. Bom dia a todos, bom dia família, espero que estejam bem instalados, confortáveis, de boa saúde e preparados para receber os desafios da palavra nesta manhã. Gostava de vos pedir duas coisas antes de começarmos, antes de avançarmos. A primeira é que, se possível, coloquem o telemóvel de lado, longe de vocês, sem som, e encontrem uma Bíblia de papel. Porquê? Olha, acima de tudo porque as notificações do telemóvel vão estar constantemente a distrair-nos e eventualmente não usufruímos deste tempo da mesma forma. E, de facto, poder mexer em alguma coisa sem estar constantemente a olhar para um ecrã também é muito bom. Segunda coisa que vos queria pedir, lembrar nesta manhã, é que estamos a fazer juntos o nosso devocional, o Corpo Nosso, 40 dias a caminho da cruz. É o devocional que já estamos a fazer pela terceira vez, creio eu.
quarta, terceira vez, pela altura da Páscoa, e que fazemos juntos, em comunidade, como uma caminhada que estamos a fazer juntos. Aquilo que estamos a partilhar aos domingos até à Páscoa está sempre em sintonia com aquilo que está a ser escrito no devocional, e aquilo que eu vou ler, aquilo que eu vou partilhar nesta manhã, o título que dei é exatamente o título do primeiro capítulo do nosso devocional, Farinha do Mesmo Saco. Já tivemos algumas pessoas a partilhar e coisas tão interessantes neste arranque, neste início do devocional. Já tivemos um texto escrito pela Ana Sofia, outro pelo Henrique, um por mim, um pela Letícia, outro pelo Paulo Nunes. E uma das coisas que me faz sentir muito grato e que me impressiona é o quanto as pessoas, todas as pessoas da nossa comunidade têm coisas boas de Deus, têm riqueza para partilhar com os outros. E isto lembra-me que não é preciso ir a um seminário ou fazer um curso bíblico, de facto, para ter alguma coisa de Deus para dar aos outros. É preciso viver perto dele e é preciso vivermos perto uns dos outros. Todos temos alguma coisa para dar, todos temos alguma coisa para receber, todos temos alguma coisa para ensinar, todos temos alguma coisa para aprender uns com os outros. E esta é a beleza de viver em comunidade. Então, desde já, muito obrigado a todas as pessoas que participaram neste devocional e que desde já me estão a abençoar muitíssimo. Daqui a pouco eu vou usar alguma coisa que o Henrique escreveu aqui no devocional do terceiro dia e que serve como início aqui da minha meditação nesta manhã. Mas antes disso gostava de vos dizer o seguinte: esta expressão, farinha do mesmo saco, como me dizia o Levi Pires agora há uns dias atrás, é uma expressão que tem sempre associada a ela uma conotação negativa. Naquele sentido que alguém faz alguma coisa mal feita e alguém se lembra que o pai dele ou alguém da família já tinha feito alguma coisa parecida e imediatamente alguém diz, olha, são farinha do mesmo saco, são iguaizinhos um ao outro. E existe esta conotação. Mas eu também não me queria livrar dela, pelo menos para já. Talvez daqui a mais um bocadinho, pode ser? E eu depois explico-vos porquê. Porque realmente somos farinha do mesmo saco para o bem e para o mal. Ao preparar aquilo que vos estou a trazer nesta manhã, houve um filme que vi há uns anos atrás que veio imediatamente à minha mente. O filme chama-se Diamante de Sangue. Eventualmente muitos de vocês já terão visto o filme também. Eu gostei imenso, acho que está um filme fantástico, uma história não apenas bem construída, mas muito relevante e que nos ensina muito acerca do mundo em que vivemos e que nos ensina muito acerca uns dos outros. Então este filme é passado nos anos 90, em Serra Leoa, num contexto de guerra civil, num contexto de exploração do povo, num contexto de tráfico de armas, de diamantes, etc. E entre outras histórias, todas interligadas, este filme conta a história de um menino que, muito novo, muito pequenino, foi raptado da sua família, como muitos eram naquele tempo e eventualmente continuará a acontecer. Mas o menino foi raptado para quê? Foi raptado por milícias armadas para combater nessas mesmas milícias armadas. Milícias extremamente violentas, e este miúdo foi desde muito novo exposto a uma violência extrema. E ela só era tolerada por estas crianças porque eles os sentidos deles eram adormecidos à força do álcool. E eles crescem com aquilo rapidamente, porque eram muito novos, esquecem a família de onde vieram, esquecem o contexto de onde vieram, esquecem o que são relações de amor e tudo o que eles conhecem é aquela violência. E rapidamente se transformam eles próprios em combatentes altamente violentos. Inevitavelmente crescem, se tornam adultos, e o tipo de adultos em que se tornam
São aqueles adultos que toda a gente, toda a sociedade olha e abana a cabeça e diz: que porcaria de pessoa. Mas ao olharmos para este menino e pensarmos como tudo isso começou e naquilo que ele se pode vir a tornar, será que olharíamos para este menino e diríamos: que porcaria de pessoa? Será que olharíamos para o adulto depois de termos conhecido a história, o que lhe aconteceu, e continuaríamos a dizer: que porcaria de pessoa? Talvez conhecendo os processos da vida de cada um, nos tornássemos um pouco mais compreensivos. E esta história retrata, de certa forma, e a vários níveis e em muitas outras realidades semelhantes, outras histórias que acontecem. Alguém disse que, reunidas as condições certas, todos os seres humanos, todos nós, qualquer um de nós, tem a capacidade de fazer as coisas mais hediondas, de cometer os atos mais atrozes. Basta que as condições certas estejam reunidas e se faça um cocktail explosivo em que a pessoa perde as estribeiras e faz uma coisa que ninguém pensou que pudesse ser possível. Então temos que nos perguntar a nós mesmos, quando olhamos para essas situações: será que, tendo nascido na mesma cultura, tendo o mesmo contexto familiar, tendo a mesma educação, passando pelos mesmos acontecimentos, tendo a mesma predisposição genética, porque queiramos ou não, isso influencia muito a conduta das pessoas, será que não faríamos escolhas idênticas, parecidas? Talvez sim, talvez não. Mas o grande problema é que nós temos muita dificuldade em nos colocarmos na pele do outro, em pensarmos: podia ser eu, se tivesse passado pelo mesmo. Somos bem mais dados à iniciativa de condenar do que à tentativa de compreender. Muito mais facilmente nos inclinamos para a condenação do que para a compreensão, para punir do que para escutar, do que para aprender, do que para entender. E tendo isto aqui como introdução, eu gostava agora sim de vos convidar a lermos alguma coisa juntos. Vamos ler um pouco do texto que o Henrique escreveu para nós, mas antes gostava de vos convidar então a abrir a vossa Bíblia, e vamos abrir na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, e vamos ler os versos 1 e 2. E porquê é que vamos ler este texto? Porque foi o texto no qual o Henrique também se inspirou para escrever aquilo que escreveu no seu devocional. Então dou-vos aqui um minutinho para abrirmos juntos. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versos 1 e 2. Diz assim então: meus irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta, aqueles que têm o Espírito de Deus levem-no com mansidão no bom caminho. Mas ao fazer isto, cada um deve ter cuidado para não se deixar tentar. Tentar a fazer o quê? Bom, ajudem-se uns aos outros a suportar as dificuldades, pois assim cumprem a lei de Cristo. E tendo isto em mente, convidava-vos agora, se tiverem convosco, então o vosso devocional, e abrir aqui no dia número 3, página número 15, para lermos um pouco do texto que o Henrique escreveu. E aproveito para lembrar, alguém que esteja a acompanhar-nos agora e ainda não soubesse deste devocional, lembrar que ele está disponível em formato de livro e que nós podemos enviar por correio. Está disponível também em formato digital, na forma de e-mails diários, que toda a gente pode subscrever de forma gratuita no nosso site. Vamos deixar aqui em rodapé os links para facilmente poderem lá chegar. Mas então vou continuar e vou ler.
E o Henrique escrevia assim: como parte do corpo de Cristo, há duas coisas que sei. Todos somos pecadores e pecadores precisam de perdão. É natural indignarmos-nos com o pecado que vemos, com as injustiças e crueldades deste mundo. O próprio Deus várias vezes se indigna com estas mesmas coisas e até promete julgar o mundo. Mas, se Deus, que é perfeito, escolheu apresentar-se neste mundo como humano, igual a nós, como posso eu apresentar-me ao meu irmão como superior? Continuem depois a ler o texto do Henrique, que vale bem a pena. Sabem, Jesus, a certa altura, dizia uma coisa muito interessante. Ele dizia assim: reparamos com muita facilidade num palito de prata no olho de um irmão e não percebemos a trave que temos à frente do nosso olho. O que é que Jesus estava a dizer com isto? Que nós temos muita facilidade em ver as falhas dos outros e temos muita dificuldade em ver as nossas próprias falhas. Precisamos de conhecer melhor os outros, mas também, se calhar, precisamos de nos conhecer um pouco melhor a nós mesmos. E eu gostava de fazer aqui uma pergunta. Como é que nós lidamos com as falhas dos outros, com as faltas dos outros, com os erros dos outros? Como é que lidamos com irmãos, com amigos, com colegas que, tendo falhado redondamente, se encontram num estado de fraqueza e vulnerabilidade em relação a nós? Como é que nós lidamos com essa situação? Todos nós somos muito propensos a sentirmos-nos superiores numa situação dessas, a sentirmos-nos melhores do que a outra pessoa. Será que agimos com arrogância, executando julgamento imediato e castigo a partir de uma posição de orgulho e de superioridade? Ou será que nos lembramos que, se estivéssemos nós nas mesmas condições, poderíamos ter feito exatamente o mesmo? E será que faríamos tudo ao nosso alcance para restaurar essa pessoa a uma posição de dignidade? Não sei se é isso que faríamos, sei que é isso que a palavra nos encoraja a fazer. Sei que é isso que Deus faz conosco. E sei que a Bíblia me ensina que eu devo dar de graça aquilo que de graça recebi. Que a Bíblia me ensina que eu devo aprender a amar da mesma forma como sou amado. E que eu preciso de aprender a perdoar da mesma forma como sou perdoado. E isso não vai acontecer apenas porque eu decido que vai acontecer, mas eu posso decidir algumas coisas que vão permitir que isso aconteça. E uma delas é desenvolver a minha relação com Deus e a minha relação com os irmãos à minha volta. E deixar que a minha vulnerabilidade seja evidente também. Porque não existem super-homens nem super-mulheres. Todos nós somos fracos, todos nós temos fraquezas, diferentes uns dos outros, é certo. Umas mais evidentes do que outras, é verdade. Umas com um nível maior de consequência que outras, e isso derivado a muitos fatores, não exclusivamente a gravidade. Mas todos somos farinha do mesmo saco. Todos somos feitos da mesma massa. É mesmo verdade. E é importante lembrarmos disso quando olhamos uns para os outros. E é verdade, às vezes quando alguém falha, seja um filho, seja um irmão, seja na sociedade, seja na família, seja na igreja, a diferentes níveis e de diferentes formas, por vezes o castigo impõe-se. E a palavra castigo é forte e nem sei se seria a melhor palavra para usar neste momento. Eu talvez substituiria para já castigo por correção. A correção impõe-se. Porquê? Porque precisamos de proteger
as pessoas daquela pessoa que está mal, que não está bem, e às vezes até precisamos de proteger a pessoa de si mesma para não se magoar mais, nem a ela, nem aos outros que estão à sua volta. E por isso às vezes é necessário correção. Mas para alguém que é movido pelo amor, e pelo tal amor de que falávamos há algumas semanas atrás, quando eu tive a oportunidade de partilhar pela última vez, para quem é movido por amor, o castigo nunca é uma ferramenta de vingança. A correção nunca é uma ferramenta de vingança, nem um fim em si mesma. Pode ser, quanto muito, um caminho, uma ferramenta, uma forma de chegar à restauração plena do outro, de restaurar a dignidade da outra pessoa. Porquê? Porque queremos tratar os outros da mesma forma como somos tratados. A história e a sociedade desvirtuaram um bocadinho alguma coisa que Jesus disse. A determinada altura Jesus disse: faz aos outros aquilo que queres que te façam a ti mesmo. Trata os outros como queres ser tratado. A sociedade colocou isso de uma forma passiva e diz: não faças aos outros aquilo que não queres que te façam a ti mesmo. Significa praticamente o mesmo, tendo a diferença de que aquilo que Jesus está a dizer envolve mais ação. É faz, atua com os outros da mesma forma como queres que eles atuem contigo, se estivessem com os papéis trocados. Qual é então o papel da correção na vida das pessoas, na vida uns dos outros? Eu dou o exemplo, por exemplo, de um braço partido. Se eu gosto muito de andar de skate, já não arrisco como arriscava quando era miúdo, porque percebo que se partisse um braço ou um dedo, isso colocava em causa muita coisa que eu gosto de fazer e que não quero deixar de fazer só porque fiz uma parvoíce a andar de skate. Então às vezes ainda ando, mas com cuidado. Quase sempre com cuidado. Mas se eu cair e partir um braço, eu vou ter que engessar o braço. Porquê? Porque estou zangado com o braço porque ele se partiu? Não, isso é ridículo. Porquê? Porque eu quero proteger o braço. Eu quero restaurar o braço. Eu quero que o osso cole, que os tendões fiquem saudáveis. Eu quero que o braço fique como novo. Então, para isso, eu preciso de imobilizá-lo. Preciso que ele pare. Preciso que ele não trabalhe mais. Preciso que ele não faça mais nada. Porquê? Porque é a única maneira de ser curado. Então, eu tenho que dizer ao meu braço: fica quieto. Agora não fazes. Agora ficas sossegadinho, que é para te curares, te pôres bom, para depois poderes fazer tudo o que fazias outra vez. E é isso que significa correção. Correção não é necessariamente vamos punir, vamos castigar porque é mau. Para quem ama, a correção é uma ferramenta para restaurar plenamente a dignidade do outro e a saúde do outro. João escreveu no seu Evangelho: não foi para condenar o mundo que Deus lhe enviou o seu Filho. Não. Mas sim para que o mundo fosse salvo por ele. E nós, enquanto discípulos de Jesus, a nossa chamada não é para condenar, é para anunciar a salvação. A nossa chamada não é para pisar os caídos, é para estender a mão e levantá-los. Entendem o que eu estou a dizer? E infelizmente a Igreja tem um historial muito mau de lidar com as pessoas que falham. E que Deus nos ajude em todo o tempo a olhar para os outros e dizer: podia ser eu. Eu vou tratá-lo como eu gostava que me tratassem na mesma situação. E que mesmo no meio da correção se perceba amor, se perceba o interesse do outro, a saúde do outro, como o bem maior que procuramos, como aquilo que temos em vista com a correção. E sabem, por vezes amar implica dizer que sim, e por vezes amar implica dizer que não, e por vezes amar implica ficarmos perto,
E por vezes amar implica dizer agora temos que ficar longe para um dia podermos estar perto outra vez. Tudo isto é verdade. Por vezes o amor obriga-nos a repreender, obriga-nos a dizer a verdade. E quem é pai percebe isto muito facilmente. Chamar as coisas pelo nome, sim. Mas sabem qual é a maior verdade que as pessoas precisam de descobrir acerca de si mesmas? Eu gostava de vos dizer, quando eu partilhava acerca disto, e normalmente às quintas-feiras temos uma reunião da equipa pastoral onde partilhamos uns com os outros aquilo que pensamos, aquilo que Deus está a falar ao nosso coração e que eventualmente vamos partilhar no domingo seguinte e temos a oportunidade de ouvir-nos uns aos outros e receber input uns dos outros e enriquecer o conteúdo daquilo que partilhamos, e isso é tão fantástico. E ao partilhar isto, a Catarina lembrou-se de um livro que leu há uns anos e que falava que todos os seres humanos têm neles a imagem de Deus. E assim que ela falou disso, eu lembrei-me do livro onde eu li isso também, e lembrei-me de uma ilustração fantástica que o livro tem. Se não leram ainda, eu acho que posso recomendar este livro, chama-se O Barro e a Obra-Prima. Um livro fantástico, já foi usado em alguns pequenos grupos. Há pouco estava a falar com o Tiago e ele dizia-me que já usaram este livro no pequeno grupo deles como forma de meditação semana após semana. É de um autor chamado John Burke. Aqui o subtítulo diz Enxergando, isto é português do Brasil, enxergando a si mesmo e aos outros através dos olhos de Jesus. E será que não é acerca disso mesmo que estamos aqui a falar nesta manhã e que estamos a ler e a escrever nos nossos devocionais? E o autor ele usa uma ilustração que eu acho que é fantástica. E ele diz que todos os seres humanos, todos nós, somos como diamantes. Somos diamantes. Só que há diamantes que estão há tanto tempo soterrados em camadas sobre camadas de lama que eles deixam de saber que são diamantes. Eles estão tão sujos que eles perdem a sua noção de identidade. Eles acham que agora são lama. E por isso pensam como lama e agem como lama, porque deixaram de saber que eram diamantes. E isto agora lembra-me imediatamente daquele menino, da história que eu vos contava do filme Diamante de Sangue. Às tantas, aquele menino já não sabia quem era, já não se lembrava dos pais, não sabia que era amado. Ele não tinha noção do quanto os pais sofriam pela ausência dele e dos sacrifícios que faziam para tentar chegar eventualmente a ele outra vez. Não. Às tantas, tudo o que ele sabia é que era um homem violento e que era um homem muito forte e que fazia muito mal aos outros, porque isso era o contexto dele, isso era aquilo que lhe ensinavam, isso era tudo o que ele se lembrava acerca de si mesmo. E sabe, o nosso trabalho uns para com os outros, mais do que apontar falhas, porque todos as temos, é ajudarmos uns aos outros a limpar dessa lama, para descobrirmos novamente a nossa verdadeira identidade. E descobrindo que somos diamantes, possamos agir com base nessa consciência outra vez. Que possamos ajudar-nos uns aos outros a fazer isso. Somos diamantes, sim. Somos farinha do mesmo saco. E neste sentido, somos farinha do mesmo saco também. Somos diamantes. Temos todos a natureza de Deus em nós. E acho que podemos dizer, como dizia o Carlão, somos os tais, firmes e constantes, ou neste caso não produzimos, mas descobrimos diamantes. Escutem, vivemos num mundo polarizado, cheio de violência latente, toda a gente à espera de um argumento qualquer para poder mandar uma chapada em alguém. Nós não podemos ser isso enquanto igreja, de maneira nenhuma. Precisamos ser mais prontos a conhecer, a ouvir e a procurar entender do que a condenar. Aquele que não tem pecado, como dizia Jesus, lança a primeira pedra. E mais uma vez tenho que dizer, tudo isto é fácil e lindo na teoria.
Na prática, é preciso muita força e convicção para suportar a dor que está envolvida no lidar com este tipo de situações. Principalmente quando o mal é feito contra nós ou contra pessoas que amamos. Que Deus nos dê essa graça. E Paulo, ao escrever isto e ao dizer isto, Paulo Nunes, lembro-me de ti, lembro-me daquilo que escreveste também no teu texto no devocional, na crueza, na honestidade das tuas palavras, e eu sei porque é que estás a escrever aquilo, e deixa-me dizer-te a forma como tu e a Ana têm lidado com tanta coisa, é uma inspiração e um exemplo para mim e para nós. Que Deus vos dê muita graça e ficamos gratos pelo vosso testemunho também. E já agora que falamos nisto, e que falamos em Paulo Nunes, como é que vai o vosso sabático? É um espetáculo, Paulo. Olha, irmãos, Deus vos abençoe. Deixem que esta palavra crie, gere fruto na vossa vida. Que o vosso coração seja terra fértil para estas sementes. Deus vos abençoe muito. Tenham uma semana abençoada. Beijinhos e abraços para todos. Obrigada, Bruno, pela mensagem que nos trouxeste esta manhã. É tão bom fazermos parte de uma comunidade onde há tanta gente com tantos dons. E por falar nisso, é de aproveitar o devocional A Caminho para a Páscoa que tanta gente com tantos dons preparou para nós. Por favor, se ainda não subscreveram, vão ao site da Casa da Cidade e façam a vossa subscrição. Não percam esta oportunidade. Estamos juntos durante a semana através dos pequenos grupos e esta semana temos uma pequena novidade. Vem aí novamente o podcast num formato bastante diferente, com muitas novidades. Quinta-feira, às 9 horas. Não percam esta oportunidade. Uma boa semana para todos e desejosos de podermos estar todos juntos. Não se esqueçam, cuidem uns dos outros.